Por que analisar o solo no manejo de potássio? O potássio é um macronutriente importante para a plantação. Ele é um elemento secundário, ficando somente atrás do nitrogênio em termos de necessidade. Dependendo da cultura, a planta pode requerer em alguma fase mais potássio que o nitrogênio. Por esse motivo que esse elemento é essencial e não pode faltar no solo. No vídeo de hoje, vamos entender qual a importância do potássio, como reconhecer a falta dele por meio da análise de solo e como fazer sua reposição. A importância da análise de solo para a produtividade. A análise do solo é uma ferramenta utilizada para identificar a qualidade da terra, e com ela podemos evitar problemas e repor nutrientes necessários para possuir um solo fértil. 60% da produtividade depende da fertilidade do solo. A planta requer diversos tipos de nutrientes, porém existem alguns que são necessários em maior quantidade para o bom desenvolvimento dela. Com o tempo, o solo vai tendo um déficit de alguns nutrientes, por isso, a reposição dos mesmos deve ser recorrente e é de grande importância. O potássio é um nutriente que se desloca muito fácil no solo. Essa mobilidade, depois de algum tempo, pode fazer com que ele não esteja mais disponível para a colheita, e isso pode acarretar em grandes problemas. Quando feita a análise de solo, esse tipo de problema pode ser resolvido com uma adubação, e é de suma importância que seja feito um diagnóstico do solo recorrentemente. Fazendo isso, toda vez que identificar a falta de algum nutriente que o tipo de cultura necessita, faça a reposição no solo. Potássio na planta. Ele possui muitos benefícios, do começo ao fim de todas as fases da cultura. Porém, em algumas fases ele pode ser mais necessário que em outras. Por exemplo, geralmente as culturas exigem mais potássio na fase da florescência do que no final do seu ciclo. Esse macronutriente possui funções essenciais para o crescimento e sobrevivência da planta. Elas são: enzimas. O potássio é o melhor ativador das enzimas. A cultura, quando produz mais enzimas, absorve mais nutrientes e cresce no período certo. Fotossíntese. Ele ajuda a produzir o rubisco, a enzima mais abundante da planta, que fixa o carbono e é responsável pela fotossíntese. Utilização correta de água. O potássio é um controlador de regulagem da entrada e saída de água na cultura. Ele ajuda a fácil locomoção da água por todo o corpo, o que auxilia muito se a plantação passar por períodos de seca. Não forma compostos orgânicos. Não formar compostos orgânicos dentro da planta lhe dá mobilidade, e com isso ele pode transportar água e os outros nutrientes também necessários. Falta de potássio. Quando o plantio passa por um déficit de potássio, ele começa a apresentar sintomas. Com a análise de solo, conseguimos obter um resultado mais preciso sobre a quantidade de potássio que falta. Também podemos identificar essa deficiência pelos sintomas que a planta pode apresentar. As consequências mais comuns da carência de potássio são: cirrose. Ocorre nas folhas mais velhas, deixa as folhas com partes amareladas. Necrose, conhecida como fome de potássio, aparece nas pontas das folhas e tem uma cor amarelada ou escura. A falta de potássio inibe o crescimento das raízes. Isso pode ser prejudicial, principalmente em períodos de muita seca, alta temperatura ou outras doenças. Sem o crescimento das raízes, mais tarde, na fase da florescência, a planta não conseguirá captar todos os nutrientes de que precisa, incluindo o potássio. Crescimento. A falta de potássio atrasa todo o crescimento da cultura, ou seja, o florescimento, a produção e a colheita. Frutos. Esse déficit diminui o crescimento dos frutos e, consequentemente, a produção desejada não será alcançada. Assim como a falta, o excesso de potássio também é prejudicial. Então, além de analisar o solo, é recomendado que analise o tipo de cultivo e conheça as necessidades da produção, pois algumas necessitam de mais e outras de menos nutrientes. Como sintomas de excesso de potássio, você pode encontrar ferrugem nos frutos e falta de magnésio. Em suma, a análise de solo ajuda a identificar se as quantidades dispostas de potássio são o suficiente ou não. Potássio realmente é muito importante, e é bom sempre ser cauteloso no manejo desse macronutriente, para não faltar no solo e nem deixar que tenha demais. Por isso, a seriedade desse diagnóstico, pois não se trata somente do potássio, mas também de outros nutrientes que têm muita relevância. Perder produtividade não precisa ser devido a esses fatores.
já que agora você sabe o que fazer.